Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma edição do Veja Só Entrevista começa agora, como todas as sextas-feiras nesse horário. E hoje tratando de um assunto que divide opiniões e que suscita muitas dúvidas. A maioria dos cristãos que eu conheço, que observa o cuidado com as palavras que diz e também com as que ouve, faz isso mais baseado no medo ou naquilo que eu chamo de desinformação do que por convicção, seja ela bíblica ou mesmo de caráter científico. Então, o Vejam Só Entrevista trouxe um especialista em neurociência, parceiro do Vejam Só há um bom tempo, para dizer o que é verdade e o que é mito nessa história de que as palavras têm poder. Por exemplo, quando eu digo, tudo dá errado para mim, isso tem algum tipo de impacto real na minha vida ou faz parte do pensamento mágico, como dizem aí alguns psicólogos? Quando eu xingo alguém, mesmo que seja sem palavrão, né? Porque palavrão não cabe na boca de um cristão, mas quando eu digo, seu desgraçado, em alguns lugares do Brasil, isso é uma ofensa medonha, não se pode pronunciar essa palavra desgraça, desgraçado, que é algo intimamente ligado com as ações diabólicas, né? Quanto disso tem respaldo nas Escrituras Sagradas, que é o que mais interessa, e no que a ciência corrobora ou nega esse tipo de coisa. Entendeu? O assunto é pra lá de importante e instigante. E o convidado não podia ser outro, a não ser o professor Dr. Igor Duarte. Paz e graça, o senhor tá bom? Amém, pastor. Obrigado pelo convite. Está tudo bem. Espero que esteja bem com o senhor e com os amigos que estão nos assistindo agora. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda. Veio correndo da universidade para cá para nos ajudar a entender essa questão. O professor Dr. Igor Duarte é neurocientista e palestrante e membro da Igreja Universal. Sou membro do Templo de Salomão, sou o palestrante oficial do Grupo da Saúde do Templo de Salomão. Que fica? Fica na região do Brás, aqui em São Paulo. É ponto turístico da capital paulista. Virou um ponto turístico, virou né? Mesmo. Tem até placas da prefeitura indicando, placa né, de prefeitura, tem passeios que fazem lá dentro. Aliás, muito bonito o passeio que é feito lá dentro. Instrutivo. Instrutivo. Estou para fazer lá, porque o Templo de Salomão reúne algumas réplicas, além do templo, réplicas de lugares importantes da vida de Jesus, dos evangelhos, etc. Então, vale a pena ir conhecer. Exatamente. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Sempre um prazer estar aqui. Chamar, eu venho com o maior prazer. E um recado para os nossos parceiros e parceiras que assistem a gravação do Vejam Só. Nós estamos aqui numa gravação, esse programa vai ao ar pelo sinal aberto, né, no mês de junho, mas tem gente que pode e deve participar da gravação do programa pela internet, né, pelo YouTube. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube é como se estivesse assistindo um programa ao vivo e deve participar. É só mandar sua pergunta ou seu comentário pelas nossas redes sociais, né, que a Angélica vai me passar a informação aqui e a sua pergunta, o seu comentário vai ser colocado no ar, como se você aqui estivesse em nossos estúdios, tá bom? Vamos lá. Antes que eu me esqueça de novo, vamos pôr já no ar a enquete, a nossa pesquisa. Vamos lá. Você crê que as palavras que dizemos ou ouvimos têm poder de determinar o que somos ou o que fazemos? Essa é a nossa pergunta. As respostas são sim ou não e a gente vai aferir o resultado parcial dessa enquete no final dessa edição. Você crê mesmo que as palavras têm poder, elas determinam o que somos ou o que fazemos? Bom, enquanto você vai ponderando aí, deixa eu começar a entrevista aqui. O senhor é um cristão, crê na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, de fato, tem advertências a respeito daquilo que dizemos. Ela diz, a língua tem poder de vida e morte, etc., né?
Mas o senhor também é um neurocientista. Então, eu queria entender. O cérebro, o nosso aparelho neurológico, como é que ele se relaciona com aquilo que a gente chama de palavra? Bom, o cérebro humano, diferente de outros cérebros, existem áreas para processar a palavra. A gente chama isso de linguagem. Então, existem pelo menos 2 áreas específicas para processar a palavra que nós ouvimos e uma para produzir a palavra que nós vamos falar. Então, outros animais, os seus cérebros, não existe isso. Então, o cérebro humano foi feito para falar de alguma coisa, foi feito para se relacionar utilizando palavras. E quando a palavra que eu libero, né, verbalmente, consegue acessar o sistema auditivo da outra pessoa, essa palavra chegou no cérebro da outra pessoa. Então, o que foi produzido no meu foi transferido para outra pessoa. E isso tem um impacto no cérebro da outra pessoa. Isso pode alterar o funcionamento do outro cérebro. Às vezes, esse cérebro tomou uma determinada decisão e, baseada no que eu expressei e no que foi ouvido, ele muda a sua trajetória. Então, dentro do ponto de vista neurológico, a palavra consegue alterar o funcionamento do cérebro de quem está ouvindo. É possível, sim. Mas aí não depende do discernimento que o ouvinte tem? Exatamente. Só que a pessoa que está falando, né, se ela tiver uma posição hierárquica superior, pode ter um impacto muito maior. Entendi. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, o professor, o pastor, o médico. Se tem uma autoridade, de alguma forma, aquilo tende a ser processado pelo ouvinte de uma forma mais intensa e virar verdade absoluta. Até que venha uma outra pessoa com mais autoridade, com outra palavra, para tornar aquilo obsoleto. Mas naquele momento aquilo virou verdade absoluta. Então, depende de quem fala, né? A palavra tem mais poder ainda. Bom, eu sei que a gente já tratou disso em outra visita do senhor, mas eu sempre fico com essa questão, né? O nosso pensamento, ele é estruturado em palavras. Palavras. Né? Mas o cérebro, antes de conhecer as palavras, ele funciona, não funciona? Ele funciona por sensações, tá? E aí todas as sensibilidades, táteis, por exemplo, o cérebro ele vai se processar dessa forma. Pessoas que, por exemplo, nasceram sem a audição, elas não conseguem aprender a linguagem verbal que nós temos, mas ainda assim elas conseguem se comunicar. Mas o cérebro dela não consegue criar as palavras auditivas que nós temos. Então, todo mundo tem uma conversa o tempo inteiro dentro da cabeça. Essa conversa é você mesmo falando com você mesmo. E embora algumas pessoas tenham o que a gente chama de imaginação, que são pensamentos que giram em torno de imagens, a maior parte dos nossos pensamentos, eu vou arriscar aqui a dizer com certeza, 95% dos nossos pensamentos giram em torno de fala, de som, sim, que é palavra, basicamente. E a comunicação verbal é só com palavras? A comunicação verbal é exclusivamente com palavras, e a palavra falada ou a palavra escrita. Então, o que você escreve, quando a pessoa lê, automaticamente aquela palavra escrita se transforma num som, né, numa palavra falada dentro da sua cabeça. Então, a palavra escrita, ela faz parte da comunicação verbal. A comunicação verbal, ela gira em torno aí de 30% da comunicação dos humanos. As outras formas de comunicação entram no que a gente chama de comunicação não verbal. São gestos, são cores, são ruídos, são expressões faciais, né? Mas, invariavelmente, os humanos se comunicam dessa forma, não verbal, mas o humano é o único que se comunica verbalmente. Então... Quer dizer, a gente pode discutir isso porque os papagaios também podem aprender a falar. Alguém pode levantar essa questão. Mas eles só repetem, eles não montam raciocínio. Isso, não tem um raciocínio, não tem uma base ali, né, de construção racional para uma resposta específica. E como é que nem eu moro numa chacrazinha lá em Minas Gerais
E aí a gente adotou uma cadelinha vira-lata lá da rua, né? Ela chama Fiel, porque é preto e branco, e a minha esposa é corintiana, infelizmente. Mas a gente fala com ela, né? Na expectativa de que ela entenda. Então, ela não entende nada. Ela entende, sim. Ela só não entende as palavras. Então, ela entende a forma como você expressa aquela palavra. Então, quando você fala de forma mais branda, fala assim, vem aqui com o papai, ela não sabe o que você está falando. Mas a forma como você está falando, ela consegue compreender que você está tentando fazer um carinho. Da mesma forma como quando você repreende, ela não entende a palavra da repreensão, mas a forma como você está se expressando é ali que ela entende. Porque ela sabe quando ela erra, viu? Olha, eu já vi algumas, né, do cachorro fazer e já se arrepender na hora. Dá para dizer que eles não têm inteligência ali? Tem inteligência, sim. Ela tem muita sabe inteligência. quando apronta. Ela sabe. Tem muita inteligência ali. É terrível esse negócio. Mas, enfim, eu fico curioso, professor, não fique bravo comigo. Como é que vocês sabem como o cachorro entende ou vê, né? Porque dizem que ele só enxerga preto e branco. Se ninguém foi cachorro. Pois é. É baseado em experimentos, então você apresenta as cores. E aí há uma tendência da maior parte dos cachorros migrarem para aquela tonalidade ali que o cérebro dele cria com imagens em tons de cinza. Né? Então, uma imagem colorida não chama atenção. Né? O pastor tocou nesse assunto, tem um mito aí de que o boi e a vaca são atraídos pela cor vermelha. Isso. Não é verdade também. Não é verdade. Não tem isso. Então eu posso andar com blusa vermelha, porque lá tem bastante vaca. Ele pode vir atrás de você, mas não pelo conta da cor vermelha. Tá bom. E é possível desaprender a falar uma vez que você aprendeu? É possível, de algumas formas. Tá? Se você tem uma lesão neurológica nessas áreas que produzem a fala, é possível. E é possível a pessoa desaprender de falar. Já estão começando a juntar dados científicos sobre isso. Pessoas que ficam muito tempo sem se comunicar verbalmente, utilizando a fala, mas a pessoa ainda se comunica escrevendo, enfim. Mas ela perde a habilidade de falar. Não brinca. Já existe relato científico sobre isso. A pessoa, eu não sei se o termo é esse, mas ele esquece como se fala. Tá? Depois, obviamente, ele treina novamente e retoma. Mas naquele momento, ela deixa de falar. Então, o cérebro também atrofia? O cérebro, ele funciona como um músculo. Se você coloca ele para se exercitar, ele hipertrofia. Se você deixa de fazer uma determinada atividade, aquela atividade ela vai atrofiando. Isso existe no cérebro como qualquer outro tecido. Então, legal. Se você treina, por exemplo, a aprender 2 línguas diferentes, o inglês e o espanhol, e aí você treina muito o espanhol e o inglês não, o inglês vai diminuindo. Chega um momento que o seu vocabulário vai diminuindo. Isso acontece, inclusive, com o português. Às vezes não falta aquela palavra. E olha que o português é a nossa língua nativa. E de vez em quando falta aquela palavra. Então, há pelo menos uns 20 anos atrás, a maior parte das pessoas vão dizer o meu vocabulário parece que era, não sei se mais rico, mas pelo menos as informações estavam mais rápidas ali, estavam mais na ponta da língua. Isso é fato. Não é? Eu trabalho com texto. E, de vez em quando, eu tropeço. Eu sei que existe uma palavra, vou usar um exemplo que eu já dei aqui, né? Eu passei, acho que uma semana travado, porque eu precisava de uma palavra específica, eu sabia que ela existia e eu não conseguia lembrar, aquilo me irritava profundamente e tal, até que depois eu consegui. Né? Repertório, a palavra repertório não é uma palavra que você usa constantemente. E ela realmente, né? Mas ela era perfeita para o contexto. Para o discurso. Né? Ó, eu tenho uma palavra, anfetamina, substância química. Quando eu preciso dessa palavra, raramente ela está na ponta da língua. Né? Agora ela saiu porque, enfim, acho que eu estou mais tranquilo, mas num discurso que eu necessito dessa palavra, ela nunca está lá para encaixar no meu discurso. Faz parte, é assim que o sistema funciona. A gente vai desaprendendo. Agora, chegando mais especificamente no nosso tema, existe impacto? Bom, o senhor falou que sim. Quem recebe a comunicação, o cérebro dela é influenciado. Mas qual é a força desse impacto, de acordo com a palavra que foi proferida para alguém? Olha,
pode ser negativo, pode ser positivo. Depende de como ela processa aquilo e depende de quem falou aquilo. Mas, invariavelmente, nós somos atingidos pelas palavras. As palavras que nós ouvimos o dia todo ou que nós lemos por aí. As cidades, as grandes cidades, estão todas contaminadas com informações adversas, porque sabe que vai atingir, se não a todo mundo, um pequeno percentual eles conseguem atingir. E vai atingir. Bom, a gente pode imaginar aí irmãos gêmeos, né? Como processa isso que recebe? Eles viveram na mesma família, ouviram as mesmas palavras. Um acha que a infância foi maravilhosa, outra acha que a infância foi muito ruim. Então depende de cada cérebro, e aí a ciência ainda não entende por que um cérebro processa aquilo de uma forma boa e o outro processa de uma forma ruim. Inclusive nessas pessoas cuja genética é a mesma. Então isso é muito subjetivo, é muito pessoal. Não é tudo genético, então? Não. A genética explica uma parte da coisa. A outra parte, eles estão chamando agora de epigenética, uma nova ciência que explica coisas que a genética não consegue explicar. Quem tem mais de um filho sabe disso perfeitamente, porque mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, mesma criação, mesma escola, mesma igreja, mesmo ambiente, mesmo tudo, e eles só têm em comum o sobrenome. Isso aí. São diferentes e têm visões diferentes de como foi a família, de como foi o culto, de como foi a criação. É impressionante, isso é incrível, né? Eu tenho um casal de filhos, eu vi isso assim, nitidamente. E aí é que você entra com aquela ideia que a Bíblia apresenta, cada um de nós é único diante de Deus, né? Isso aí, eu acho que essa é a beleza da criação, né? Fez todos com o mesmo sistema, com o mesmo potencial, mas com uma essência diferente, cada um tem a sua. Cada um é único, né? Maravilha, isso é lindo. Agora, o senhor falou que a nossa mente funciona por palavras, mas não exclusivamente. Ela também usa... Ela usa os sentidos, né? Sentidos. Ela usa os sentidos, enfim. O que é exatamente comunicação não verbal? O senhor mencionou. É toda a comunicação que não usa palavras, nem escritas e nem faladas. Então, por exemplo, se eu fizer um gesto assim, ó, a pessoa vai entender que eu posso estar preocupado ou que eu posso estar com atenção naquele determinado tema. Então, a pessoa vai perceber isso. Às vezes, eu não quero passar essa informação. Então, é um cuidado que as pessoas devem ter ao se comunicar. Porque, às vezes, aquilo que você expressa, né, a outra pessoa percebe de uma forma, e na verdade não é aquilo. Então, às vezes, quando a pessoa está num discurso e você faz um ruído assim, ó, a pessoa entende. Essa é uma comunicação não verbal. Tipo, não estou aceitando, não concordo, isso é besteira. A pessoa conseguiu chamar a atenção da pessoa com olhares, o indivíduo que faz aqueles movimentos com a face, tem significado para a pessoa que percebe. Não disse uma palavra, mas as pessoas entenderam ali o que aconteceu. Todo marido sabe disso, né? A esposa começa a falar, e ele só olha assim para cima e tal, né? Se ela vê, já era. Esquece. É assim. Normalmente, é assim, as mulheres, elas têm uma comunicação verbal e não verbal superior à comunicação masculina. Elas se comunicam bem melhor, né? Muito melhor. A área da fala e a área que recebe a fala, a área auditiva, é pelo menos 20% maior do que nos homens. Problemas de fala em mulheres são muito pouco frequentes. Em homens, praticamente toda a rua tem um homem que não fala direito. Às vezes até a gagueira. Pensa aí numa mulher gaga, que o pastor já conheceu na vida toda. Nunca conheci, mas homens eu já conheci. Toda a rua tem um. Que coisa! E é um problema neurológico isso? Não é um problema, é uma característica, né? Parece que Deus fez o homem para agir e não falar. Esposas ouçam isso. Peraí, não, isso é importante. Minha esposa, principalmente. Como é que Deus fez o quê? O homem para agir e falar menos. Né? É interessante que quando Jesus ressuscitou,
Se ele tivesse aparecido para Pedro e para João, eles talvez duvidassem disso no meio do caminho, quando eles iam levar a informação adiante. Eles falaram, será que a gente viu mesmo isso? Então, Jesus, eu imagino, com toda a sua inteligência, falou, não, eu preciso aparecer para aquela mulher, porque ela vai levar a informação certa para todas as pessoas, porque ele sabe de todas as coisas e as mulheres se comunicam muito melhor do que nós homens. Os 2 discípulos no caminho de Emaús confirmam isso. Eles conversando com Jesus, sem saber que era Jesus, dizem, a gente está decepcionado porque achávamos que ele era o mestre, que ele ia redimir Israel e tal. Se bem que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou. Eles tinham ouvidos, tinham informação, mas eram um cabeça dura, incrédulo, né? Todos que ouviram o relato de Maria Madalena acreditaram. Mas dentre os discípulos, ainda teve um que... Não, foi terrível. Agora, a Bíblia tem nos evangelhos, inclusive, né? Jesus fala para a gente pedir que a gente recebe. Que tipo de fala é essa de Jesus e como a gente deve processar? Olha, eu acho interessante essa de pedir, porque, primeiro, Deus sabe de todas as coisas. Então, bastaria ele ler o nosso pensamento. Mas, ainda assim, né, a necessidade de falar. Parece que falar verbalmente, você produzir uma vibração mecânica, né, tem o efeito mais poderoso do que os pensamentos. Embora eu também acredite que o pensamento positivo, você pensar em boas palavras, tenha lá o seu efeito. Mas o pensamento, ele não tem a capacidade de sair do seu cérebro e agir sobre os objetos que estão ao nosso redor. Agora, com a voz, com o som, não. Quando você produz o som, né, isso reverbera em todos os objetos. Né? Isso vai ter um impacto nos objetos, na conformação desses materiais que estão aí. Se for uma pessoa que está ali de ouvinte, ela vai ser beneficiada por esse som emitido, ou ela vai receber, enfim, os malefícios, dependendo da palavra que for, ou como essa palavra for emitida. Agora, eu acho interessante, pastor, porque o cego, quando se apresentou para Jesus, Jesus sabia o problema dele, mas ainda assim, Jesus disse, né, o que gostaria que eu lhe fizesse. Então foi obrigado o cego a dizer, eu gostaria de receber a cura. Ele precisou falar. Então, na oração, eu acho que ela tem um poder maior quando a oração ela é falada, mais do que quando ela é pensada. Esse é um aspecto muito importante que o senhor está mencionando, que eu já pensei bastante nisso, muito mesmo, li bastante, pesquisei. Eu venho de uma tradição presbiteriana, então uma igreja clássica, muito ligada ao século XVI, e uma tendência muito grande racional. E quando a gente toma contato com esse tipo de informação, normalmente nós colocamos o pé para trás, isso aí é mundo mágico e tal, mas pesquisando sobre oração, eu vi que é importante usar palavras, inclusive não apenas oração em pensamento, mas oração em voz, audível, né? Nem que você esteja sozinho. E a conclusão que eu cheguei, irmão, é que uma coisa que eu nunca levei em conta e comecei a prestar atenção, e é verdade, existe um mundo espiritual das trevas. E é importante que o mundo espiritual das trevas conheça o que nós estamos querendo. Eles não leem o nosso pensamento, eles ouvem o que a gente diz. Então, é importante que o diabo e os demônios saibam do nosso compromisso com Deus, não apenas por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente diz a Deus, né? O que nós muitas vezes esquecemos é que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo material, né? A gente pensa só em Deus e só nos anjos, mas os demônios estão aí ao nosso redor.
é extremamente importante que, por exemplo, existem determinadas situações, eu li isso num livro do Philip Yancey, não lembro qual foi o livro, em que ele fala assim, olha, a obediência a coisas que nos contrariam, a obediência explícita a coisas que nos contrariam, confronta o diabo, né? Quando Deus diz para Satanás, viste o meu servo Jó, né? O homem justo que se desvia do mal. Então, a nossa fidelidade nas palavras, na oração, na conformidade com os ensinos das Escrituras, é usada por Deus para confrontar o mundo espiritual. Por isso que é importante falar. Falar as coisas boas. Eu tenho uma experiência própria de vida, o pastor mencionou aí o mundo espiritual das trevas, que existe, alguns cristãos negligenciam isso. Eu me recordo, antes de me converter, a meados de 2009, a minha comunicação em casa não era das melhores e aconteciam uns fenômenos que a ciência não explica, como, por exemplo, as portas que se abrem sozinhas, as luzes que se acendem sozinhas. E depois da conversão, houve, então, uma mudança de hábito, uma mudança de palavras, mudou a energia em casa. Eu posso dizer assim, nunca mais aconteceu. Então, em casa, hoje tem paz. E nós estamos sempre trabalhando no quesito, olha, a gente precisa discutir as coisas com as palavras adequadas, né? Com boas palavras, e deixar as coisas ruins, negativas, ou as formas rudes de mencionar a palavra de lado. E a gente entra agora na questão do tal do mundo mágico, né? É bênção ou maldição? A palavra tem esse poder? Tem, dependendo de como ela entra na mente da pessoa. Vamos imaginar uma situação, o pai que tem autoridade diz para o filho assim, meu filho, você vai ser um grande sucesso quando você crescer na sua vida. E esse filho acredita nisso, vai gerar uma bênção para ele. Existem famílias em que o pai ou a mãe, ou às vezes o irmão mais velho, alguém que tem autoridade, diz assim, isso não serve para nada, isso não vai dar em nada, essa criança não serve para nada. Há uma tendência, né, e aí o Freud explica isso do ponto de vista da psicanálise, de que essa informação ela pode ficar esquecida do ponto de vista consciente, mas inconscientemente essa palavra é que vai moldar o comportamento dessa pessoa na vida adulta. Então, toda vez que essa pessoa vai procurar um emprego, vem aquela informação, você não serve, você não é capaz, isso não serve para nada. Isso começa a limitar isso. A psicologia trata exatamente isso e praticamente todo mundo tem algum trauma que traz da infância e que bloqueia algum tipo de comportamento, atrapalha de alguma forma na vida adulta. Isso é extremamente real, embora a gente não acredite, né? Eu me lembro nitidamente, eu tinha 7 anos de idade e eu tirei 2. Na época falava 20, porque o boletim era 100, né? Tinha boletim, né? Era boletim. Eu tirei 20 na prova de aritmética. E foi a única nota ruim do meu boletim. Mas quando meu pai pegou aquele... Eu nunca vou esquecer disso. Eu tinha 7 anos de idade. Ele fez um escarcéu tão grande que eu fui me esconder atrás do sofá da sala, com medo de ele me destroçar. Ele ficou extremamente irado olha, ele fez uma balbúrdia enorme com aquilo, dizendo que a matemática era fundamental e que eu estava péssimo e que eu não ia conseguir e tal. Bom, escute só, ouça bem. Hoje eu sei, por causa desta fala do meu pai, eu sempre acreditei que eu não tinha condição de aprender matemática. Então, todas as vezes que eu tinha que decidir do que eu gostava, nunca era de matemática. Quando eu tive que decidir que carreira eu ia seguir, eu fui para humanas. Mas nem cogitei, mas não passou um milímetro de pensamento, um segundo de pensamento de ir para alguma coisa de exatas. Mas nem de biomédicas, porque também usa matemática. Quando eu estava na universidade, na segunda faculdade que eu fiz, é que eu fui me dar conta, olha só,
Eu nunca fiquei em exame de matemática. Eu nunca reprovei. Nunca fiquei de exame. Eu fechava matemática. Ou seja, você tinha boas habilidades de matemática. Sim! Você ficou preso numa crença. Numa crença imbecil. Que nem era sua. Você adquiriu ela de outra pessoa. Pois é. Então, olha só, a palavra de outra pessoa influenciou as suas escolhas, o seu futuro. Não tem para onde fugir. Nesse caso, obviamente, a pessoa tinha autoridade. Mas nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. A gente fazer uma escolha baseada no que alguma pessoa diz ou escreve sobre você, molda a atitude que você vai ter. Então, tem que tomar um cuidado tremendo no ambiente onde você está convivendo. Que dependendo das palavras que você recebe, suas decisões serão pautadas em cima dela. Tá? Ou pelo menos vai utilizar essas palavras como base para tomar a decisão. E são mesmo. Pena que eu só... Bom, eu não podia fazer mais nada com meu pai. Né? Deixa eu só dizer um detalhe aqui. No passado, só existia um tipo de inteligência e era a inteligência matemática. Uhum. Provavelmente era essa a preocupação do seu pai, no sentido de que você precisa entender bem de matemática para você se dar bem na vida. Verdade. Se você não é bom em matemática, você não é inteligente. E aí só a partir dos anos 90 que chegou a teoria das múltiplas inteligências. E aí existe, inclusive, a inteligência da comunicação, que é de uma área de humanas, especificamente. Mas, mesmo que a pessoa não seja boa em matemática, ela também é inteligente. É que tem um monte de gente que nem eu, falando, não, a gente tem que servir para alguma coisa, vamos desenvolver esse negócio. Tá legal. Agora, diante disso, doutor, como que a gente se imuniza em relação às palavras que atrapalham? Só tem um jeito, pastor. É só colocar tampões no ouvido e colocar vendas nos olhos. Não tem como. Então, se você está lendo um outdoor, aquelas palavras estão influenciando em você de alguma forma, ou pequeno ou pouco, mas elas vão influenciar. Se você estiver numa roda de conversa que as pessoas falam sobre a vida de outras pessoas, em algum momento você também vai ser encorajado a entrar nesse tipo de discurso, para você ser aceito pelaquele grupo, etc. Então, o melhor a fazer é você selecionar o ambiente onde é mais saudável, onde as conversas são mais saudáveis, que aí você vai ser também afetado por aquelas conversas que edificam, né? Aquelas conversas que são benéficas. É interessante que hoje existem escolas, né, para crianças com ensino religioso, ensino bíblico. Mesmo os pais que não são religiosos ou não são cristãos preferem que os filhos sejam expostos a esse tipo de informação. Porque mesmo que eles não queiram praticar, eles reconhecem que essas são as melhores conversas que os filhos têm para receber dentro dessas escolas com ensinamento cristão. Isso é muito, muito antigo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que quando Paulo ia pregar, ele ia nas sinagogas. Você pensa, sinagoga só tem judeu. Não. Os primeiros a se converterem eram aquilo que o Atos chama de gregos piedosos. Quem eram os gregos piedosos? Eram gentios, não necessariamente da Grécia, mas não judeus, que frequentavam a sinagoga porque entendiam que lá era o melhor ambiente. Boa parte desses gregos piedosos eram gregas piedosas, eram as mulheres, porque os maridos eram idólatras e tal, mas reconheciam. Na sinagoga, elas vão aprender a não me trair, os meus filhos vão aprender a serem honestos e tal. Então, mandavam as mulheres e crianças para a sinagoga. Eles eram os primeiros a se converter. A igreja não judaica nasceu dessas pessoas, porque os maridos, pais, etc., reconheciam que a fé cristã, ou a fé judaica, né, a fé bíblica, ela criava um ambiente muito melhor. Então, mais uma vez, eu não tenho intenção de seguir, mas eu gostaria que a minha família estivesse imersa a esse universo de boas palavras, de boas práticas, de boas atitudes, né? Então, por isso que isso vem crescendo, aí o pastor vem coroar essa fala aí. Bacana. Agora, e a fé? Qual é a ligação entre palavra e fé? Bom, a palavra, uma vez entrou na mente da pessoa, ela pode despertar a fé. Uhum. A palavra e a fé, ela pode ser despertada de dois jeitos.
Tá? Falando de fé do ponto de vista neurocientífico, se você acredita muito que vai dar certo, ou se você acredita muito que vai dar errado, é fé de qualquer jeito, é fé da mesma forma. Tá? Então, se a forma como o médico expressa a informação de um diagnóstico para o paciente pode despertar a fé desse paciente que ele vai conseguir vencer isso, ou pode despertar a fé do paciente do ponto de vista negativo, falando assim, não, nada do que eu fizer vai dar jeito, então eu já vou entregar os pontos. E existem essas duas pessoas, né? Essa que fala assim, não, eu não acredito nesse diagnóstico, não. Eu vou lutar e eu vou vencer isso. E tem a outro lado que vai dizer assim, eu não tenho o que fazer, é só aguardar o tempo passar. É fé dos dois jeitos. Então, a forma como recebe isso, a forma como se fala isso, né? Hoje a gente discute, dentro das áreas médicas, a comunicação não agressiva, né? Essa comunicação mais, vamos dizer assim, branda. Então, às vezes, quando você leva uma informação para a pessoa e a forma como você fala é rude, é grosseiro, às vezes você se expressa, né, fisicamente assim, olha essa doença aí, a gente até trata, mas normalmente a pessoa que está percebendo isso, né, essa informações que estão chegando no cérebro dela, isso vai ser processado de uma forma negativa. Muito provavelmente essa pessoa vai desenvolver uma fé negativa num tratamento, ou seja lá como for. Então a palavra pode melhorar a saúde? Pode melhorar, pode piorar, pode melhorar. Só não dá para afirmar, pastor, que com a palavra é possível curar, porque a gente precisa fazer pesquisas científicas e aí a gente precisaria separar dois grupos, né? Um grupo que vai receber um medicamento que já tem comprovação e um grupo que vai ficar conversando, falando aquelas palavras em busca da cura, embora eu acredite nisso. Talvez nunca tenhamos uma pesquisa neste sentido, porque as pessoas que não recebem o medicamento podem ser prejudicadas e instituição de pesquisa nenhuma aprovaria uma pesquisa nesse sentido. Claro. Então, talvez nunca tenhamos um dado parecido, um dado sobre esse. Mas eu acredito que as palavras ouvidas e proferidas têm a capacidade de alterar a nossa imunidade. Já existem vários dados científicos sobre isso. Por exemplo, pessoas que assistem filmes de terror, filmes ruins, a quantidade de células de imunidade é baixa. Do começo do filme até o final do filme. Então, eles mediram, eles retiram lá o sangue antes do filme e depois do filme. Todas as pessoas estavam com menos células de imunidade, são chamadas leucócitos. Então, eles pegaram um outro grupo e colocaram para assistir coisas legais, coisas boas, coisas que edificam. E o número de células de imunidade sobe depois que assiste o filme. Não precisa ir muito longe, não. Entre 1h30 e 2 horas já tem um resultado benéfico ou maléfico no organismo, dependendo do tipo de informação que você recebe. Isso é impressionante. Então não é mito e nem pinimba de quem não gosta de filme de terror que nem eu. Não é. Então o melhor é assistir ou ouvir coisas que edificam. Toda vez que você ouve uma má notícia, dá um friozinho na barriga e o coração dá uma aceleradinha ali. Isso já teve um impacto negativo na sua saúde, porque em 2 horas a quantidade de células de imunidade vai diminuir. E isso pode, obviamente, ter um impacto negativo na sua saúde. Nós não temos ainda nenhuma pergunta, mas alguns telespectadores estão se manifestando. Estou assistindo, estou gostando e tal. E, entre eles tem a Gisele Almeida, que está nos assistindo lá da Itália, né? Um ósculo santo para você, Gisele, que Deus te abençoe aí, né? E aproveita a Itália. Eu tenho um sonho de conhecer a Europa, né? Sobretudo a Itália. Eu gostaria de ir na Itália também. Meu sobrenome é italiano, então já viu, né? Muito bom. E a oração com imposição de mãos? Existe algum tipo de benefício para a saúde? Olha só, pastor, já há uma porta mais aberta hoje de profissionais, de cientistas. A gente está vendo cada vez mais cientistas abertos a orações de vários tipos. Médicos, no passado, não era possível fazer orações no leito hospitalar. Hoje eles já permitem porque eles reconhecem que existe um fenômeno por trás da oração. Talvez seja na imunidade.
a gente não sabe. Mas o que já se tem de informação é que quando se realiza uma oração numa sala de procedimentos médicos, tá? O procedimento não é nem melhor nem pior, mas o que se percebe é que os erros, os probleminhas de detalhes, eles são minimizados. Isso chamou atenção, né? Olha, quando a gente faz oração, talvez a oração deixe a equipe mais alerta, a gente não sabe. Mas esses pequenos probleminhas e intercorrências durante procedimentos são minimizados por conta da oração. E aí eu vou lá na história que eu contei há pouco da minha casa. Quando as palavras eram mal faladas, aconteciam fenômenos que não têm explicação dentro de casa. Quando houve uma mudança no tipo, na qualidade, na forma como se fala, isso acabou. Talvez isso seja um fenômeno físico, tá? Da palavra, né, reverberar nos objetos, danificar ou não. A gente não sabe ainda, mas o que a gente sabe é que a oração dentro de um ambiente médico reduz as pequenas intercorrências. No passado, não muito remoto, mas no passado, um autor, que eu não lembro agora quem é, ficou muito famoso com um livro sobre a força do pensamento positivo, alguma coisa assim, né? E eu lembro que alguns radialistas que minha mãe ouvia, eu era criança, falavam muito de você. Tinha um lá que falava, vou olhar no espelho todo dia de manhã e dizer assim, eu, em todos os aspectos, estou cada vez melhor, alguma coisa assim. Falar em voz alta, olhando para si mesmo no espelho e tudo. Então, palavras e pensamentos têm o mesmo efeito? Ao que parece, não. Embora os pensamentos positivos sejam benéficos, falar é muito melhor. Para as pessoas cujos pensamentos são, vamos dizer assim, devaneios, são pensamentos que se vão, a pessoa não tem controle sobre esse pensamento, só tem um jeito de você alinhar o seu pensamento, é justamente falar. Quando você fala, você cala o seu pensamento. Então, quando o seu pensamento ele não é o pensamento que você gostaria de ter, uma forma de você, eu não sei se a palavra certa seria isso, doutriná-la, é falando. Então, às vezes, o irmão está na igreja orando em pensamento e o pensamento vai. Quando você começa a verbalizar aquilo fisicamente, você consegue centrar, dominar os seus pensamentos. Então, a melhor forma é dominar os pensamentos. O pastor falou de falar em frente ao espelho. Eu costumo dizer que nós somos autoridades máximas sobre nós mesmos. Então, se você gravar um áudio e ouvir de vez em quando, você falando coisas sobre você, tem um impacto sobre como você ouve isso. Então você quer mudar algumas características que você tem que você acredita que não são tão boas. Então você diz nesse áudio, eu, fulano de tal, sou desse jeito aqui. Então há uma chance maior do seu cérebro reter aquela informação, porque aquilo vem da pessoa que tem mais autoridade, que é ela mesma. Só que é importante você dizer o seu nome. Eu, Igor Duarte, sou desse jeito. Embora você não seja. Dali para frente você já começou a mudar. Verdade. Então é um processo de automudança baseado no poder da palavra. No poder da palavra, da própria palavra. Né? Então, da palavra emitida por si mesmo. Porque se eu gravar um áudio para o pastor ouvir, vai ter um efeito menor, porque você reconhece que é de uma outra pessoa. Talvez você não conhece a outra pessoa, talvez você não goste da outra pessoa. Agora, de você, não. Aí você tem um efeito poderoso, porque é você falando para você mesmo. Então, doutor, tomando essa sua fala de agora, e uma que o senhor mencionou há pouco, sobre o impacto das palavras nos objetos, queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Qual a diferença disso que o senhor está ensinando para o abracadabra do mágico? É que quando a gente emite um som, é uma energia física. Essa energia, ela bate nos objetos e elas retornam. Existem animais que funcionam com isso. O morcego, por exemplo, emite um som, o som reflete nos objetos, retornam para ele e ele forma uma imagem. Então, existe isso. Existe a possibilidade do indivíduo que canta numa tonalidade, ele pode trincar o copo de cristal. Não é mágica isso. Só que entre o copo e a pessoa falando, existe um universo invisível ali. Então,
tudo que nós emitimos do ponto de vista da fala é energia. E essa energia, ela vai se relacionar de alguma forma com os objetos que estejam em volta. Tá? Ele vai ressonar, a gente chama isso de ressonância. Algumas pessoas acreditam que essa energia, ela pode atrair outras energias, ela pode ressonar com a energia de outra pessoa e essas pessoas se atraem, né? E elas dizem algo do tipo assim, é que, isso no popular, né? Meu santo bateu com dele. Né? Eu gostei daquela pessoa, eu não conheço ela. Talvez seja por conta da ressonância. Existe uma teoria que eu vi um cardiologista mencionando, que é o campo magnético cardíaco. A frequência cardíaca do coração, ela ressona com a frequência cardíaca, porque o campo elétrico vai mais ou menos 1,5 metro a 2 metros ao redor da pessoa. Então, o meu magnetismo, que é real, aí não é mágica, ele tem um impacto no magnetismo do seu coração. Então, você chega perto de uma pessoa que o coração está numa frequência diferente, pode dar um impacto no seu e você diz assim, nossa, eu tenho a sensação que essa pessoa não é muito boa, né? Baseado em energia e não mais em mágica, como diz. Interessante essa verdade, né, que o senhor está dizendo hoje é cientificamente comprovada. Né? E a pessoa, eu falei que eu sou italiano, né, de descendência italiana, tanto por parte de pai por parte de mãe, a minha origem é italiana e portuguesa. Então, assim, digamos que o meu temperamento não é dos mais calmos, né? E gente que xinga, grita, esbraveja, isso produz mal. Momentaneamente, para a pessoa que xinga, causa prazer. E um detalhe que eles descobriram, eles fizeram pesquisa sobre isso, se você gritar palavrões, ameniza a dor. Então, se a pessoa estiver sentindo dor, a pessoa passou e deu uma topada no móvel, no dedinho. Se ela gritar um palavrão, a dor diminui. A forma como o cérebro processa a dor diminui. E isso, obviamente, é benéfico naquele momento, né? Então, a pessoa tende a incorporar esse comportamento. Aí, tudo que acontece que lhe causa dor, ela grita um palavrão. Tem pessoas que o dia inteiro gritando palavrões. Muito provavelmente, a vida não é das melhores, não é a vida que ela gostaria de ter, então ela expressa os palavrões para sofrer menos. Só que há uma tendência, baseada no que a gente discutiu aqui o tempo todo, é o quê? Atrair pessoas que também gritam palavrões, atrair energias que não são aquele tipo de energia que ela, na verdade, gostaria de ter ou de conviver. Xingar quando o outro não ouve, por exemplo, na estrada, né? O motorista te dá uma fechada, aí você grita lá com ele, mas ele não está ouvindo, ele já foi embora. Isso traz algum prejuízo para quem grita? Não, para quem ouve não tem problema nenhum, a não ser que ele veja, porque ele não ouviu, mas ele viu a boca se movimentando, o cérebro dele percebeu a palavra. Mas para quem grita, ele vai atrair, isso os físicos quânticos dizem isso, vai atrair o tempo todo mais pessoas para fechar você, para chutar seu retrovisor ou coisas do tipo, né? Só que naquele momento aquilo tem uma sensação de bem-estar momentânea para a pessoa que está gritando. É um alívio. É um alívio, essa é a palavra. A gente imagina em grandes metrópoles, as pessoas estão trabalhando, enfim, dirigindo, é um estresse muito grande. E, às vezes, gritar é a única alternativa que o indivíduo tem. A minha terapeuta falou para... Tadinha dela. Ela falou assim, não, você tem uma bacia com água gelada e mergulha o rosto na água gelada. É boa essa, né? Enquanto você está guiando, né? Tem a dó. Mas, enfim. O que são feridas verbais, doutor? Quando uma palavra chega na mente da outra pessoa, e essa palavra é a palavra que ofende, que agride, pode criar essas feridas. E dependendo de quem fala e de como fala, um pai, uma mãe, o irmão mais velho, o pastor, o médico, ou de alguém que a pessoa gosta, né? Pode criar um trauma, que é uma ferida mental, esse trauma. Traumas, do ponto de vista psicológico, são muito difíceis de serem tratados. Tá? O tratamento é prolongado, há melhoras,
mas há quem diga que essa ferida jamais cicatriza. E isso está relacionado com a forma como outra pessoa, né, se dirigiu a você. Que tipo de palavra que ela utilizou ou como ela utilizou. E aí é o que muitos chamam de mágoa. A pessoa fala assim, eu tenho uma mágoa. E essa mágoa, ela eu não consigo me livrar dessa mágoa. Então tem alguma coisa ali na sua mente que não deixa você concentrar energias para fazer algo melhor, para avançar na vida, para voltar a estudar. E aí você fica preso, tentando cicatrizar essa ferida, que provavelmente nunca vai cicatrizar, e o tempo passa e a sua vida foi baseada nesse trauma, né? Nessa mágoa. Há uma pesquisa em relação a arroz de Masaru Emoto, é assim que fala? O Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa muito controversa. Alguns cientistas dizem que isso foge do que é ciência. Outros cientistas repetiram algo parecido e chegaram a conclusões parecidas também. Esse pesquisador japonês, ele é um cientista japonês, ele não é um aventureiro, tá? Mas toda vez que alguém sai fora da caixinha, vão tacar pedra para você voltar para dentro da caixa. Então ele fez uma pesquisa que eu acho muito interessante, a pesquisa dele. Ele cozinhou, preparou arroz e ele colocou em 3 recipientes diferentes. Num recipiente, as pessoas tinham que ir lá na frente do arroz e gritar palavrões para o arroz, xingar o arroz, xingar. No arroz do meio, eles não iam fazer nada. E no arroz do outro lado, as pessoas iam lá e dizer coisas bonitas. Nossa, eu te amo, você é maravilhoso, como você é belo, como você é saudável, etc, etc. E ele percebeu que o arroz que recebia as boas palavras durou por muito mais tempo. O arroz que era xingado, recebia o xingamento, esse arroz, ele apodreceu rapidamente. Então ele atribuiu a esse apodrecimento do arroz as más palavras que estavam sendo ditas. E é interessante que, como era uma pesquisa, não havia sentimento ali. Então não foi o sentimento de quem proferiu a palavra que causou o mal, e sim a própria palavra que teve a capacidade de alguma forma acelerar o processo de decomposição daquele arroz. Eu acho que tem muito a ver, porque muitas donas de casa confirmam que conversar com a planta, tratar a planta verbalmente de forma boa, como se fosse uma criancinha, faz bem para a planta. Perfeito. Isso aí. Tem um monte. A minha mãe, eu já vi... É difícil achar uma mulher que não acredite nisso. Como isso afeta a bioquímica do arroz ou da planta, talvez seja um mistério ainda. Talvez descubram em algum momento, mas que afeta, tá? A pesquisa do cientista japonês, a maior parte dos cientistas dizem que isso é pseudociência, que isso foge da ciência ou coisa do tipo. Repito, toda vez que alguém pensa diferente, as pessoas, para colocar você dentro da caixa deles, vão tacar pedra em você. Mas não tem como explicar como é que isso funciona, né? Então aí, por enquanto, a ciência rejeita porque não consegue explicar, mas consegue negar o efeito? Essa é a questão. Exatamente. Né? Não, eles vão dizer que não foi controlado. Então, toda vez, né, que foge disso, o cientista vai falar, é porque a pesquisa não foi uma pesquisa duplo cega. Né? E sempre vão alegar isso. O que é duplo As cego? pesquisas duplo cegas são pesquisas que têm avaliador cego. Eu faço um determinado procedimento, ou a pessoa toma um medicamento, e ela é avaliada por... Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que vem do Rio Grande do Sul e outra que vem do Acre, só para coletar aquelas informações, elas não sabem de nada. Então, ela não corre o risco delas interferirem. Então, o que sugerem-se é que, talvez, nessa pesquisa, né, como não teve esse avaliador, o cientista pode ter dado uma manipuladinha nos dados. Manipular dados também não é difícil de acontecer. Ai. E as emoções? Elas influenciam o corpo ou é só a mente? Primeiro, as palavras influenciam as emoções. Emoções são as reações que o organismo tem frente ao ambiente em que ele está. Então, se você vê uma pessoa por aí, você nem conhece aquela pessoa,
a pessoa sorri para você, aquele sorriso tem um impacto e o seu organismo vai responder, provavelmente, com outro sorriso, né? Ou seja, se você está feliz, a felicidade, ela é uma emoção. Se você recebe uma palavra amiga ou uma palavra ruim, ou a pessoa olha diferente para você, então o seu organismo percebe aquilo como um perigo, então o seu organismo vai ficar ou com raiva, ou vai ficar brava, raiva também é uma emoção. Muitas pessoas não conseguem controlar porque ela é quase que instintiva. Então, quando você chega num ambiente onde as pessoas não estão olhando bem para você, não estão falando coisas boas para você, há uma tendência de você se armar para contra-atacar de alguma forma. E a felicidade ou a tristeza produzem reações distintas. O senhor acabou de mencionar. Né? Você ouvir uma boa história, você estar com as pessoas que você gosta, que você ama, tem o mesmo impacto de você assistir aquele filme bom. O mesmo impacto na Mas se eu imunidade. estou triste, doutor, eu estou triste. Por alguma coisa lá, o meu patrão nunca me atende quando eu peço aumento. Estou triste. Eu posso mudar a minha emoção só com palavras? Pode. Mas há uma tendência, se isso for muito frequente, essa tristeza se acumular, chegar um momento que você não fala, eu não quero mais ir lá, é um ambiente que eu não gosto. Ou, se você não tem alternativa, você tem que frequentar aquele trabalho, você vai adoecer, com certeza, porque não é um ambiente saudável. Tá? Então, você vai acumulando isso, acumulando. Quando a pessoa descobre que, olha, eu não quero mais isso, eu quero ser feliz, eu quero ser diferente. Um dos pontos que ela precisa alterar é esse ambiente. Às vezes ela precisa pedir a conta dali e ir para um trabalho melhor. O duro é quando o ambiente é a casa da gente, né, doutor? Aí... É verdade. Bom, pastor, infelizmente eu entendo que muitas pessoas têm esse dilema na própria casa. Eu entendo que isso muitas vezes acontece também. Aí só Deus para abençoar. É verdade. E o senhor já falou que nem sempre é possível confirmar isso, obter cura com palavras, mas pode-se crer nisso, né? Eu creio nisso piamente, tá? Embora não tenha como comprovar isso. O que eles sabem é que pessoas que têm fé, pessoas que acreditam... Por exemplo, eu falei da forma como o médico leva a informação. O médico leva a informação de um diagnóstico para a pessoa e diz assim, olha, o diagnóstico é esse, mas nós temos bons resultados. O tratamento que nós temos hoje, a gente consegue atingir resultados satisfatórios em um percentual muito grande. A pessoa recebe aquele diagnóstico, mas confiante. Com esperança. De que aquilo vai dar certo, né? Agora, se ele leva aquela informação, olha, você tem essa doença aqui, acabou. Tá? Parece que ele pegou um peso e jogou na outra pessoa. Tá? Então, hoje, estuda-se dentro da faculdade de medicina o conceito de comunicação não agressiva. Essa comunicação, na verdade, chama comunicação não violenta. Você vai levar a informação que o paciente precisa saber, mas você vai levar de uma forma muito mais leve para o paciente. É como se estivesse dividindo a carga ali com o paciente. Porque isso faz parte do processo de cura. O processo de cura, na minha opinião, já é o start inicial para iniciar o processo de cura. Que bom que os médicos estão se conscientizando disso, né? E aí as faculdades já começam a trabalhar isso, porque eles veem que isso realmente é importante. Então você viu que a coisa toda ela tem um fundo científico sério, né? Sério, não é balela, né? Não é livrinho de autoajuda. Muito bom. Antes de sair para o intervalo, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem está assistindo ao programa, falar das opiniões que foram emitidas nas nossas redes sociais e concluir a entrevista. Anota o telefone da AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, e o site também, né? O telefone é 3115-0819, em São Paulo, então tem o 0 operadora 11 3115-0819. Esse telefone funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial, né? Então, se você quiser falar com alguém, usa o telefone. Se você tem facilidade com
mundo virtual, né, entra no site agora mesmo, né? Já é de madrugada, mas você entra no site e pega todas as informações ali. A grade tem diversos cursos, entre eles o curso bíblico, que pode ser ministrado em qualquer lugar do planeta e até fora dele, porque ele é ministrado em formato de ensino à distância. E tem outros cursos presenciais, dependendo do lugar onde você mora. Por isso é importante que você telefone ou consulte, tá bom? E, falando de mundo virtual, aproveita, entra no site da emissora para fazer uma avaliação do nosso trabalho, né? O que você gosta, né, dos programas, sobretudo do programa Vejam Só Entrevista, quem você gostaria de ver entrevistado, quais são os assuntos e por aí vai. Faça críticas também, que a gente recebe muito bem, tá bom? E já a gente volta com a conclusão da nossa entrevista no Vejam Só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já mandou a sua foto para nós? Faça agora, durante a exibição do programa, e mande para nós. Você pode ganhar um presente aí, uma lembrança, né, do programa Vejam Só. Você manda para o Facebook, Programa Vejam Só, ou para o Instagram, @Programa Vejam Só, tá? Se você não sabe fazer isso, pode chamar qualquer criancinha aí, que ela vai dar o celular para ela, que ela faz aí menos de 2 minutos. Você vai ver. Olha, as fotos de hoje, a primeira vem de Suzano, na Grande São Paulo, e é da Tânia. Cadê a Tânia? Olha a Tânia, e ela fez o que eu falei, ó. Ela tirou a foto durante a exibição do programa. E o pastor Elias Soares é que está ali atrás. Não sei com quem que ele está brigando, né? Mas ainda bem que não era comigo. O Fernando, da capital paulista, né, já que ele... esse é o doutor Paulo Romeiro, né, que ele deu entrevista para mim, Paulo Romeiro, muito legal. Valeu, Fernando. E você está convidado a vir assistir a gravação do programa ao vivo, só combina os detalhes pelo Facebook. Convidado por quê? A Tânia também, porque vocês moram na capital, né? O Fernando mora na capital, a Tânia mora na Grande São Paulo, não é difícil vir para cá, é só combinar os detalhes aí com a nossa produção por meio do Facebook. No Rio Grande do Sul, lá na cidade de Rio Grande, o Flávio é nosso telespectador. Tá lá também. Aê, Flávio, eu gostei. Né? Ele pegou a foto bem na hora que tá mostrando o presente, a lembrança, a caneca do Vejam Só. Flávio, eu tive que trabalhar 25 anos para conseguir a minha primeira caneca, aliás, a única, né? Então, tomara que não demore todo esse tempo para você, tá bom? Deus te abençoe. Muito bom. O Tiago publicou um comentário a respeito da enquete, né? A enquete diz: você crê que as palavras que dizemos ou ouvimos têm poder de determinar o que somos ou o que fazemos? Ele respondeu: sim, querendo ou não, o que é pregado ou ensinado influencia muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve na igreja também. Não é porque está na igreja que é bom, né? Exatamente. Né? Independente de onde tem que tomar cuidado com o que se ouve. Mas o que a gente pode dizer sobre a enquete tem o poder, eu acredito plenamente disso. Né? O mundo foi criado pela palavra de Deus. Né? Então, na passagem lá, ele diz: faz-se a luz, e a luz se fez. Então, ouve a palavra, obviamente a palavra de Deus. Mas a gente pode seguir esse ensinamento e proferir palavras que edificam, inclusive a nossa própria vida. Os salmos fazem isso constantemente. Mesmo os salmos chamados salmos de lamento, você vê lá o salmista chorando as pitangas, mas ele sempre termina com palavras de afirmação. Todavia, eu esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, em quem eu me alegro todo dia, tal. Então, sempre há afirmação positiva, afirmação de fé, né? Exaltando a fidelidade de Deus, louvando a Deus, etc., mesmo nos salmos de lamento.
imagina nos salmos e louvor, né? Então, a gente pode incorporar essa linguagem, né? Olha só, o Henry Ford, um dos maiores nomes aí do industrial do século passado e século retrasado, ele tem uma frase que diz: se você diz que você pode e se você diz que você não pode, dos dois jeitos você está certo. Pois é, a gente só fica com um, né? Então, qual que você está dizendo? A maior parte das pessoas dizem: eu não posso, eu não faço, eu não tenho, eu não sou. O pequeno grupo que diz que eu posso, eu tenho, eu faço, eu consigo, eu sou, normalmente consegue melhores resultados. Graças a isso que existem os coaches. Os coaches estão trabalhando bastante nesse sentido, né? De oferecer boas palavras. Às vezes procura outro tipo de profissional, que o profissional recebe a informação, mas ela não lhe dá um feedback. Os coaches perceberam que há uma lacuna e eles devolvem as boas palavras, palavras que encorajam. É assim que funciona, por exemplo, os treinadores de esporte. Sim. Vai lá que você consegue, você é o melhor. E aí eles conseguem bons resultados. Com exceção do treinador do Corinthians. Mas esse é outro assunto. Vamos lá. O Uriel, né, o irmão Uriel, escreve: elas podem nos influenciar, as palavras, né? Sugestionar o nosso cérebro, porém nada de determinar. Aí o Uriel está querendo pegar no pé aí do missionário, né? Então, Uriel, no outro programa a gente fala sobre determinação, né? Talvez você não conheça direito a doutrina da determinação do ponto de vista que é ensinada na igreja. Não se refere, e olha que quem está te falando isso é um presbiteriano, hein? Não se refere a dar ordens a Deus, em momento nenhum, tá bom? Então essa ideia de que quem determina está dando ordem a Deus é uma mentira do diabo, viu? Eu sei que tem muito crente que acredita nessa mentira, como a gente acredita em muitas mentiras do diabo, né? Infelizmente. A Franciele Silva diz o seguinte: com certeza, tudo que declaramos é ouvido no mundo espiritual e acontece no mundo físico. Bom, se acontece no mundo físico, eu não sei. Uma boa parte sim, né, doutor? Exatamente. Então, boa parte do que você pensa, fala, tem o potencial de acontecer. Então. A Musca é uma irmã, não sei se é Musca ou Musca, ela diz assim: Deus criou todas as coisas falando, mencionando o que o irmão mencionou. Jesus é a palavra de Deus, verdade. As palavras têm poder. Só por isso a gente já pode concluir. Pois é, né? No diz, né, que era o verbo. O verbo, a gente conhece em gramática, é uma palavra que denota, né, uma conotação de ação. Isso. Mas o verbo é uma palavra. Verdade. Muito bom. Vamos ver o resultado da enquete? Que eu já estourei o tempo aqui do programa e já estão brigando comigo aqui no meu ouvido. Você crê que as palavras que dizemos ou ouvimos têm poder de determinar o que somos ou o que fazemos? Eu acho que o irmão que falou da determinação, o Uriel, está mencionando a questão da pergunta determinar, né? Tá. Então, Uriel, desculpa aí se eu te entendi mal, tá bom? Eu esqueci da pergunta da enquete. Então, você crê que as palavras que dizemos ou ouvimos têm poder de determinar o que somos ou o que fazemos? 62% disseram que sim e os 38% restantes disseram que não. Muito obrigado, professor, doutor Igor Duarte. Deus abençoe, né? E seja sempre muito bem-vindo. Assim como você aí de casa, né? Te aguardamos na próxima sexta-feira, às 23 horas, no Vejam Só a Entrevista. Um ósculo santo, fiquem na paz do Senhor.